Bem, nosso primeiro-ministro, o mais impopular da história, segue fazendo inúmeras viagens ao exterior, voando pelo mundo. Nós temos problemas sérios, muito sérios aqui no nosso país. Na verdade, eu temo que o nosso país esteja adotando cada vez mais dois pesos e duas medidas, literalmente mês após mês. Agora, eu quero dar um pouco de contexto antes de entrar nesse assunto. Então, vamos dar uma olhada aqui. Judeus agora são as maiores vítimas de crimes de ódio religioso na Inglaterra e no país de Gales, segundo os dados mais recentes até março. E você pode ver aqui o equivalente a 106 crimes por 10 mil judeus, o que é quase 10 vezes maior do que o registrado. Crimes de ódio religioso contra pessoas percebidas como muçulmanas ficaram em 12 por 10 mil, então 106 crimes por 10 mil judeus. 12 crimes de ódio religioso por 10 mil muçulmanos. Acho que vale a pena destacar isso em relação ao estado de intolerância neste país. Agora, é claro que vimos recentemente o horrível ataque terrorista em Manchester a uma sinagoga. E ainda assim, desde então, vimos torcedores israelenses sendo banidos de uma partida de futebol em Birmingham, aparentemente respaldados por um monte de absurdos. Este relatório de que informações falsas foram usadas para garantir a proibição. Por exemplo, concluiu-se que os israelenses eram organizados, lutadores habilidosos e tinham forte vontade de enfrentar a polícia e adversários. A polícia de Amsterdã negou a alegação atribuída às autoridades holandesas sobre pessoas sendo jogadas no rio. Na verdade, houve apenas um caso em que alguém pôde sair da água se dissesse Palestina livre. E ainda assim, desde então, ontem, vimos esse incidente horrível, cenas vergonhosas em Londres. E você pode ver a Polícia Metropolitana lá dizendo que foram informados sobre planos para um protesto pró-Palestina do lado de fora de uma sinagoga, pelo amor de Deus. Dizendo que entendemos que a decisão do grupo de protestar nesse local vai causar preocupação para algumas comunidades, mas dizendo que não há mecanismo legal para proibir que o protesto aconteça. E então, o que foi permitido acontecer lá ontem foi absolutamente nojento. E você tem que comparar aqui a abordagem de dois pesos e duas medidas. Por que então, recentemente, houve um mecanismo legal para impedir um protesto em Tower Hamlets? Então, a Polícia Metropolitana disse que interveio para impedir que um protesto acontecesse recentemente em Tower Hamlets, que estava pedindo deportações em massa e havia causado preocupações na comunidade. Disseram que as restrições da Lei de Ordem Pública impediram o protesto em Whitechapel ou em qualquer área do distrito. Também, lá em 2011, vimos uma marcha da EDL por Tower Hamlets ser proibida por Theresa May, que era a secretária do Interior na época. Não só isso. Qualquer marcha em Tower Hamlets e em 4 bairros vizinhos foi proibida pelos próximos 30 dias. Então, para mim, isso é só mais um exemplo do país de dois pesos e duas medidas em que vivemos agora. Parece haver um total de dois pesos e duas medidas. Você fica com a impressão de que as autoridades em algumas áreas simplesmente perderam o controle. E assim você vê esses padrões duplos absolutamente ridículos e essa abordagem de duas classes sendo aplicada. Não é só criticar a polícia que tem um trabalho difícil, mas falta liderança política no país. Vimos Keir Starmer dizendo, por exemplo, que era errado os torcedores israelenses serem banidos daquela partida de futebol, mas ele não fez nada a respeito, e a proibição aconteceu mesmo assim. Eu acho revoltante ver o que o povo judeu neste país está tendo que suportar agora. A Grã-Bretanha de dois pesos e duas medidas é uma realidade e, infelizmente, está piorando. Tudo começou com os conservadores permitindo marchas semanais de ódio por Londres e não fazendo absolutamente nada a respeito, enquanto países como a França as proibiram muito rapidamente. E vai ser preciso um governo com coragem para realmente parar o declínio do nosso país que estamos vendo nessa sociedade de duas classes. Por favor, me diga o que você pensa sobre isso nos comentários abaixo. E claro, como sempre, obrigado por assistir.